Hari Bo, como vocês estão? Estamos começando a aula sobre o Bhagavad Gita. Vamos começar pronunciando os mantras que nos conectam à sucessão discipular dos Mahabhagavatas, dos grandes santos Vaishnavas. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença e pela oportunidade que me dão para falar de Srila Gurudeva, de Shri Krishna e das glórias do Bhagavad Gita. Haribol Alexandre, Márcia, Sandra. Estamos lendo as glorificações sobre o Srimad Bhagavad Gita, o Gita Mahatmyam. Estávamos lendo o verso 29, se eu não me engano, página 338, do Tesouro Oculto do Doce Absoluto. Os sofrimentos causados por uma maldição ou por rituais de magia negra jamais atingem uma casa onde o Gita é adorado. Em tal casa não há o sofrimento das misérias triplas, nem medo de alguma doença, maldição, pecado, infortúnio ou existência infernal. Nesta casa ninguém nasce com um corpo infectado ou deformado, e seus residentes alcançam a devoção exclusiva em serviço aos pés de lótus do Senhor, Shri Krishna. O verso 32 diz: a pessoa dedicada a recitar o Gita adquire uma disposição amigável com todos os seres vivos, apesar das reações desejáveis ou indesejáveis de suas ações prévias. Tal pessoa é liberada e feliz. Ela nunca é envolvida por ações. Mesmo que a pessoa que estuda o Gita chegue a cometer um pecado terrível, não é afetada assim como uma folha de lótus permanece intocada por qualquer gota de água. Esse verso 33 precisamos comentar com cuidado. Não é? Krishna está dizendo, ou melhor, Vyasadeva está dizendo, os Vaishnavas dizem, que mesmo que alguém cometa um grave pecado, se tal pessoa estuda o Gita diariamente, ela não é afetada pelas reações de tal pecado. Assim como a folha de lótus permanece intocada por qualquer gota de água. Isso não significa que nós possamos nos permitir ou calcular mesquinhamente como eu leio o Gita, eu posso fazer isso. Porque eu canto Mahamantra, acho que Krishna não vai ficar tão chateado se eu agir dessa maneira. Né? Os devotos não vão para o inferno. A gente não deve pensar assim, isso é uma ofensa aos santos nomes. É uma forma de barganha. Então nós não devemos cometer atos pecaminosos mesmo adorando o Gita cotidianamente. E estas bênçãos são relativas àqueles que adoram, que leem o Gita todos os dias, e não àqueles que leem o Gita um dia sim, um dia não. Lembremos-nos que tudo
que os Vaishnavas dizem tem um valor numérico específico. Se vocês ouvem, por exemplo, cuidado com os mantras que vão ouvir por aí, isso tem um motivo. Preste atenção nisto, aquele isto tem um significado. Infelizmente não é possível dar todas as instruções numa aula só. Ninguém conseguiria isso. Então, os Vaishnavas vêm plantando na nossa consciência aspectos, indicações, sugestões, instruções, shiksha, né? E nós vamos aos poucos vendo estas sementes florescerem e vamos entendendo a forma da flor, o seu perfume, né? O seu uso medicinal. Aqui na clínica do hospital de Manipal, né? Onde eu terminei ontem o tratamento de Panchakarma depois de 5 semanas, um dos médicos disse para mim que todas as ervas são medicinais. Não existe uma planta que não cure alguma coisa. E mesmo os venenos, se tomados, não é, misturados com outros componentes naturais ou químicos, né, a química vem da natureza, podem curar determinados aspectos. Não é? Nós entendemos a questão do antídoto do veneno da cobra ser o soro do próprio veneno em si. Então, há uma qualidade intrínseca a todas as coisas, que porém precisa ser conhecida em seus detalhes. Não é? A Gurudeva dizia que a Diksha só se torna efetiva quando a pessoa entende profundamente e irreversivelmente que ela é um servo eterno de Krishna. Shamdas Babaji Maharaj recentemente explicou que nós recebemos a Diksha formal na matéria, mas a Diksha profunda, que nos faz nascer pela segunda vez em vida, acontece quando nós deixamos para trás os modos dos Shudras, os modos das almas que querem barganhar as coisas com o próximo, que estão na plataforma de uma troca ou de uma inveja extremamente forte em relação àqueles que têm privilégios e benefícios, ou contra aqueles que têm conhecimento. Então, o que isso significa? Em italiano temos uma expressão bastante interessante. Os italianos dizem qualunquismo. Qualunque significa qualquer. Qualunquismo significa o qualquerismo. Essas pessoas que falam, é isso aí. Qualquer coisa dá certo, põe lá. Diz que é 5, 6, vai, ou 5 ou 7. Né? Esse tipo de ação não poderia fazer a medicina funcionar. Né? Se nós precisamos de 3 gotas de algo por dia e tomamos 30, é capaz de piorarmos nossa situação. Existe uma química, uma matemática exata para a realidade acontecer, para que tudo frutifique de maneira exata dentro da inteligência do Supremo. Então nós temos que entender o que significam os mantras, qual é o sentido das palavras daqueles que estão tentando nos transmitir conhecimento quando eles dizem isso é verde e isso é azul. Mesmo que não pareça para você, saiba. Então, nós temos, quanto mais nós prestamos atenção, palavra por palavra, quanto mais nós meditamos nos Harikatas e nos perguntamos, mas por quê? Isso que me parece tão estranho foi repetido 2 vezes. O que significa isso? Nós podemos perguntar diretamente para o nosso Gurudeva, ou para um Vaishnava sênior, ou podemos meditar cantando japa, implorando para Krishna que ele nos explique o significado daquela instrução que nos parece estranha. Por que devemos agir assim? Por que eu não devo enfiar o dedo na tomada, Krishna? Eu ainda não entendo.
Por que eu não posso cometer pecados deliberadamente, simplesmente porque eu adoro o Bhagavad Gita? Porque, na verdade, a equação é feita ao contrário. Se você realmente adora o Bhagavad Gita, você vai alcançar, como diz o verso 32, uma disposição amigável com todos os seres vivos. Portanto, você não vai cometer pecados deliberadamente. O que é um pecado? É uma ação que perturba mental ou fisicamente outra pessoa, né, sem motivo algum, injustificada, certo? Se nós, recitando todos os dias o Bhagavad Gita, adquirimos uma disposição amigável para com todos os seres vivos, é claro que nós não vamos cometer pecados terríveis deliberadamente. Está se falando de um erro, não é? De um equívoco, de algo que aconteceu talvez por conta da somatória de diferentes fatores materiais. Um engano em cima de outro engano, e o resultado foi, infelizmente, um pecado, um erro, algo que foi cometido contra alguém desnecessariamente. Não é? Mas vou repetir, isso não justifica nossas ações equivocadas. Nós nunca devemos pensar, por que eu canto Mahamantra, porque eu sou um devoto, Krishna vai me perdoar isso ou aquilo. Por mais que esteja prometido, o devoto jamais conta com a própria perfeição. Krishna diz, aqueles que alcançam o conhecimento puro vencem as ilusões materiais. E a pessoa tola pensa, então eu estou estudando Bhagavad Gita, eu já venci tudo, que bom, nessa vida eu me livro. Não, o sábio pensa, quando é que eu vou obter a graça de superar esses obstáculos, de conseguir algum conhecimento? As inauspiciosidades causadas por ações indevidas ou palavras ofensivas, pela ingestão de alimentos proibidos ou por tocar o que não deve ser tocado, ou qualquer pecado consciente ou inconsciente cometido por meio dos sentidos durante as atividades diárias, todos os males são imediatamente dissipados na recitação do Gita com devoção. Aqui há uma aparente contradição, né? Nós acabamos de dizer que os pecados não podem ser cometidos conscientemente, deliberadamente. Então, e aqui no verso seguinte, nós estamos lendo que mesmo os pecados conscientes são perdoados. O que significa isso? Nós temos que lembrar que um Mahabhagavata, um devoto puro, ele age segundo tempo, lugar e circunstância. Não é? Ele disse se eles cantarem o Mahamantra, eu também sou capaz de comer carne. Essa é a posição de alguém que aceita a retribuição negativa do karma em benefício da humanidade e não é cobrado por isso. Mas ele não espera de antemão que ele vai ser poupado por Krishna. O grande santo diz, alguém tem que ir para o inferno, vou eu. Essa é a posição interna da meditação de um santo, que às vezes pode decidir frear no sinal verde ou acelerar no sinal vermelho de uma situação material para o benefício de uma comunidade. Essa é a didática dos grandes santos. Eles são capazes de assustar, às vezes, seus discípulos, não é? E de impor, por determinados períodos, alguma instrução específica ou alguma proibição, até que tais discípulos, até que tais alunos consigam distinguir e possam separar aquilo que é espiritual daquilo que é ilusório, daquilo que é pura ignorância, pois as coisas, as cartas do baralho que nós estamos jogando estão todas misturadas. Então, até que alguém possa dizer esta única carta de todas essas outras é válida, pode
funcionar dentro do jogo, as outras não? Ou estas 3 cartas funcionam e todas as outras 5 que estão ao seu redor estão contaminadas? É necessário que sigamos regras e prescrições. Quando o nosso olhar fica apto, aprende suficientemente a se movimentar diante da complexidade fenomênica da vida, nós vamos adquirindo a capacidade de julgarmos e entendermos se é hora de frear ou se é hora de acelerar. Mas até lá longe de onde nós devemos nos considerar, o ideal é seguirmos a guia de alguém que seja nitidamente um nosso bem-querente. O que significa? Alguém que é capaz de nos querer bem na prática, e de nos alertar quando é necessário, ou de nos acariciar quando é necessário, e de nos parabenizar, ou de rir conosco de algo que seja engraçado, ou de ficar sério e apontar para uma falha, não é? Tudo isso faz parte, né, da nossa relação com um Guru Vaishnava. Portanto, cuidado ao interpretar os mantras aleatoriamente. Nós estamos dizendo 3 mantras atrás que aquele que adora o Bhagavad Gita é incapaz, ou melhor, é naturalmente amigável com todos os seres vivos. Então, esses mantras estão numa sucessão específica. O número deles não é aleatório. Eles têm um nível subordinado de importância, hierárquico. O nível de importância é hierárquico, ou seja, obedece uma ordem. A pessoa sinceramente dedicada à recitação do Gita nunca se envolve, ainda que aceite alimentos de todos os lugares ou presentes em todas as circunstâncias. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando nós comemos com alguém que tem muita fome, um glutão, alguém que está acima do peso, geralmente nós adquirimos mais apetite. Quando nós convivemos com pessoas deprimidas, geralmente nós adquirimos tristeza. E assim por diante. Este mantra está dizendo que isso não vai ocorrer com quem adora o Bhagavad Gita todos os dias. A adoração deve ser sincera, sem um inconsciente ou consciente desejo de barganha. Eu vou ganhar alguma coisa adorando o Gita, então mãos à obra. Não, a pessoa adora o Gita porque ela adora o Gita. Assim como alguém que gosta de um dia de sol fica feliz quando abre a janela de manhã. Não é? É algo natural. Para chegar nesse nível, nós temos que entrar em relação com o Bhagavad Gita. Eu sugiro que vocês, a partir de agora, leiam um capítulo em voz alta, somente os mantras traduzidos, por dia. Muito bem. Em 18 dias vocês vão ter lido o Gita pela 2ª vez. Aquele que, mesmo contra as injunções das Escrituras, aceita em caridade joias preciosas, quantas cubram a inteira superfície da terra e dos oceanos, ficará imaculado como um cristal puro ao recitar o Gita apenas uma vez. Krishna, na verdade, está... Aqui nós estamos falando da ação da leitura do Gita no tempo. Você lê o Gita uma vez, de maneira profunda e perfeita, e você se torna liberado. Porém, se você não o lê de maneira profunda e perfeita da primeira vez, você vai se liberar ao lê-lo desta maneira mais cedo ou mais tarde. Portanto, essa promessa que Krishna faz, o meu devoto jamais perece, Bhakti é irreversível. Tudo isso é real, porém, acontece dentro do tempo, diante do esforço de cada um, para alcançar a misericórdia imotivada de Deus. Portanto, sim,
assim que alguém faz o primeiro Ekadasi, assim que alguém canta pela primeira vez o Mahamantra, assim que alguém lê pela primeira vez o Bhagavad Gita, tal pessoa já está liberada quando ela terminar o processo, né, de Anartha Nivriti, né, de purificação dos defeitos internos. Quando ela fizer o processo de Bhakti, assim como ele está descrito em outros mantras. Não pensem numa mágica, não é? Há pessoas que acham que porque fazem mecanicamente o processo assim como ele é descrito, já estão vivendo com Radha e Krishna na próxima vida. Nós precisamos fazer de verdade, não é uma ação mecânica. É por isso que nós temos insistido nas aulas do Bhagavad Gita e nas outras aulas, principalmente nas aulas do livro de Gurudeva, que nós demos ontem e anteontem, que nós precisamos agir, que nós precisamos controlar os sentidos, mudar a forma de falar, pararmos de sermos grosseiros com as pessoas, principalmente com aqueles que nos distribuem conhecimento. Nós temos que entender qual é a ética mais elevada e nos sintonizarmos com estes exemplos vivos, com os Vaishnavas que conseguem colocar em prática um comportamento sempre mais perfeito. Tudo isso faz parte do processo, que nos liberará, sem dúvida alguma. A pessoa cujo coração está sempre alegremente absorto no Gita deve ser vista como plenamente realizada na execução de sacrifícios e rituais sagrados. Sempre em oração, perfeita em suas ações e verdadeiramente erudita. Portanto, qual é o pedaço-chave deste mantra? A pessoa cujo coração está sempre alegremente absorto no Gita. Sempre, não é de vez em quando. Todos são beneficiados apenas por vê-lo. Ele é glorioso, ele é um yogi e ele é um sábio. Ele é um conhecedor do sacrifício, ele está ocupado em sacrifício. E ele é um conhecedor do significado de todos os Vedas. Então, esta pessoa que está sempre meditando nestes versos, que lê o Bhagavad Gita todos os dias, se torna gloriosa, é considerada um yogi, um sábio, é conhecedor dos rituais sagrados, está ocupado num ritual sagrado em si, e é conhecedor do significado de todos os Vedas, pois o Gita é a síntese de toda a revelação védica original. Todos os lugares sagrados desse mundo, como Prayaga e outros, estão presentes onde quer que o sagrado livro do Gita esteja presente e seja constantemente recitado. Para aqueles que constantemente estudam o Gita, todos os semideuses, sábios e yogis atuam como guardiões no corpo, até mesmo no momento da morte. Onde quer que o Gita seja cantado, o gracioso pastor Shri Krishna rapidamente aparecerá como um amigo acompanhado por seus associados Narada, Dhruva e outros. Onde quer que a escritura Gita seja discutida, estudada, ensinada, o Supremo Senhor Shri Krishna surgirá com grande alegria, acompanhado por Srimati Radharani. Isso também precisa ser analisado, não é? Se nós vamos numa reunião de carnívoros, onde estuda-se o Gita, Krishna estará presente com Srimati Radharani? Não. Os mantras precedentes deste mesmo livro, né, que nos vivamente aconselham a seguir os 4 princípios, não nos alimentarmos de animais ou ovos, não nos intoxicarmos com álcool ou drogas, mantermos relações de amizade, de estudo, né, de amor fiéis, mantermos o corpo sempre limpo, não é? Não manipularmos os outros, não jogarmos
jogos de azar, não participarmos de trapaça. Tudo isso é necessário que haja para que as bênçãos que estão sendo ditas aqui funcionem. Portanto, este grupo de estudo que está sendo descrito aqui não está presente nas esquinas, em todos os lugares, em lugares onde não consideram metade do Guru Parampará como santos fidedignos, ou que seja um deles por malícia, por comodismo de não ter que mudar de sanga, por não ter que abandonar os amigos que se formam no clube que o templo se transforma. Tudo isso impede a presença de Radha e Krishna, pois o Guru Parampará deve ser sempre glorificado. Nós não podemos prescindir dos santos e da sua glorificação, como ensinou o Gurudeva. A partir, quando nós terminarmos o próximo livro, que vai ser o Brahma Samhita, nós vamos também fazer glorificações dos principais Vaishnavas nas nossas aulas. Eu preciso que primeiro vocês tomem uma certa familiaridade com o álbum do Guru Parampará, que foi publicado no grupo Aulas do Bhagavad Gita, para que vocês consigam, aos poucos, olhando para as fotografias, ouvirem as glorificações dos Vaishnavas e identificá-los. Srila Gurudeva nos aconselhou a glorificar todos os Vaishnavas que alcançam um nível elevado. Portanto, praticamente todos os dias deveríamos estar falando de um grande mestre da nossa linha. Pois a nossa linha discipular é praticamente infinita, no tempo e no espaço até o Brahma. O que isso significa? Significa que para seguir as injunções de Gurudeva, eu teria que estar atropelando vocês com um nome ou dois por dia de Vaishnavas que vocês ainda não conseguiriam memorizar. Esse é o motivo pelo qual, por enquanto, eu não estou seguindo as instruções de Gurudeva, pois eu pretendo segui-las de maneira adequada quando vocês estiverem prontos, com a cabeça já calibrada nos significados dos livros mais importantes, para apreciar a ética e o comportamento dos Vaishnavas. Porém, o livro de Srila Gurudeva falará sobre isso. Então, ao lerem os capítulos que são publicados e ao seguirem as aulas do livro Vishuddha Chaitanya Vani, a puríssima filosofia do Avatar Dourado, vocês estarão entrando nesse aspecto da vida devocional, a análise dos passatempos dos grandes devotos, que através das suas ações, através de um exemplo, ensinam a cada um de nós o comportamento perfeito e adequado para todos os tipos de situação. De que maneira nós devemos olhar o mundo, entender a realidade. Famosa a cena na qual Bhaktisiddhanta, que havia sofrido um atentado assassino, tentaram assassinar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Todos os seus discípulos, obviamente, ficaram extremamente preocupados com isso. E ao comentar o assunto com seu mestre, o guru do nosso Param Gurudeva, Bhaktisiddhanta disse: eu não vejo nada de mal no que aconteceu. Isso é um gesto da misericórdia de Krishna. Finalmente a Gaudiya Mata está na capa de todos os jornais da Índia. Nós estamos, com este fato, distribuindo a misericórdia do Avatar Dourado. Esse é o ponto de vista de uma alma autorrealizada sobre um incidente material
Quando a polícia chegou a perguntar para ele se ele tinha suspeitos, né, se ele conhecia pessoas que queriam mal, ele disse, de forma alguma. De forma alguma eu posso imaginar que alguém seja meu inimigo, portanto eu não sei o que responder. Essa é a posição constitucional, a opinião, a visão, o parâmetro, a percepção de um devoto puro. Ele sabe que Krishna é o protetor supremo das almas, de cada um de nós. Na medida em que nos rendemos, Bhaktisiddhanta era, sem dúvida alguma, a alma mais rendida a Deus da realidade material. Portanto, ele poderia contar com toda a proteção a qualquer momento. Existe também um mantra que diz, prestem atenção, que aquele que é capaz de dar a sua vida, né, para a difusão do conhecimento védico, realiza um ato heróico em relação à humanidade. Sim, isso também existe. Porém, o devoto puro sabe qual é o desejo do Senhor e de que maneira deve viver e interpretar os obstáculos do dia a dia. Todos os lugares sagrados desse mundo, como Prayaga, esse nós já lemos, não é? Onde quer que o Gita seja cantado, o gracioso Senhor Krishna rapidamente aparecerá, como um amigo acompanhado por seus associados Narada, Dhruva e outros. Srimati Radharani também aparecerá, diz o verso 43. O verso 44, página 342. O Senhor Supremo disse, ó Partha, o Gita é meu coração, o Gita é minha essência suprema, o Gita é mais poderoso e imperecível conhecimento, é o mais poderoso e imperecível conhecimento sobre mim. Lembre-se sempre que o Gita é uma declaração de Krishna que ocorre eternamente nos mundos materiais todas as vezes que ele desce à Terra. O Gita é meu local supremo, o Gita é meu supremo plano. Lindíssima essa afirmação de Krishna. O Gita é meu tesouro mais oculto, o Gita é meu supremo mestre. Krishna se ajoelha diante do diálogo que ele mesmo pronuncia. Uma das 6 opulências de Shri Krishna Govinda é ser totalmente desapegado, totalmente humilde, não é? Quando nós falamos que ele é toda a beleza, todo o conhecimento, que ele tem toda a força, não é? Toda a riqueza, toda a glória, não é? Toda a fama, sinônimo de glória, e todo o desapego, todo o autocontrole. Nós estamos falando de um âmbito que envolve inclusive a humildade. Krishna se ajoelha diante do livro Bhagavad Gita. Deus presta reverências ao Gita, que além disso também é o seu plano supremo, ou seja, o instrumento com o qual ele vai cortar a ilusão material e distribuir a sua misericórdia sem fim. Eu estou presente no Gita e o Gita é a minha suprema morada. Eu mantenho os 3 mundos pela eterna sabedoria do Gita. O Gita é minha transcendental sabedoria, meu próprio ser transmitido em cada letra e composto de eternos e inefáveis versos. Portanto, aqui está confirmado, o Gita existe para sempre. Deus é absoluto e aquilo que ele pronuncia não é como o que nós pronunciamos, que se esvai com o vento. Aquilo que Deus pronuncia
permanece pronunciado eternamente, intactamente, pois tudo que diz respeito a Krishna é absoluto e, portanto, eterno e invencível. Ó Pandava. E também Krishna diz inefáveis versos, não é? São versos extremamente sutis, quase impossíveis de serem agarrados, não é? De serem pegos com a mão. Não é? Eles necessitam de um treinamento, de um processo, de uma purificação, de uma humildade prática, de um comportamento perfeito. A nossa sanga, a nossa associação de alunos que está hoje aqui de joelhos diante do Gita e de joelhos diante de Srila Gurudeva só funciona se obedecermos às injunções do nosso Guru Maharaj, de Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Eu peço que vocês aprendam o nome de Gurudeva. É só ir no álbum que foi publicado e tentar lê-lo, né, em voz alta várias vezes. É assim que nós aprendemos os nomes dos Vaishnavas, repetindo humildemente. Bhaktivedanta Bharati Maharaj, né, era o exemplo vivo do sadachara, do comportamento do sábio. E, portanto, aqueles que estão de joelhos aos pés dele não podem, não devem, né, e jamais seriam considerados seus discípulos se vivessem o processo de Bhakti de maneira esquizofrênica, ou seja, conversando sobre todos os tópicos, mas incapazes de colocar em prática pelo menos um pequeno passo por dia na direção do autocontrole da ética espiritual. Não pode ser discípulo de Srila Gurudeva aquele que não tenta, que não acorda para tentar se melhorar todos os dias, aprendendo voluntariamente através do esforço e através também do exemplo que Srila Gurudeva deu ao mundo com suas ações e palavras. Seria inútil nos considerarmos discípulos de Gurudeva se não tentássemos com todas as forças nos transformarmos em Vaishnavas. Não só nos sentarmos numa sala bem decorada de um ashram, né, e conversarmos sobre a literatura védica. Gurudeva dividia essas duas categorias, né, em a categoria daqueles que só falam o que decoraram e a categoria daqueles que realizaram o que leram. Os discípulos de Gurudeva devem necessariamente serem deste segundo tipo. Eu convido a todos vocês a orar nos pés do altar, diante do Bhagavad Gita, de cabeça baixa no chão, 2, 3 vezes por dia, pelo menos, né, pedindo para conseguir, né, modular o próprio caráter, à semelhança daquilo que Gurudeva ensinou e no exemplo daquilo que ele fez diante dos olhos de todos nós. Assim, nós seremos uma sanga de verdade. Não um lugar onde o presidente do templo molesta as devotas recém-chegadas. Não um lugar onde há hipocrisia e competição. Não um lugar onde há alpinismo espiritual, onde as pessoas descartam uns aos outros por achar que alguém seja mais evoluído. Não um lugar que traz consigo todos os tiques e as neuroses da nova era, mas sim um lugar onde as pessoas estão de joelhos, prontas para servir Srila Gurudeva da melhor maneira possível, agindo de maneira que ele fique satisfeito com elas. Ó Pandava, pronunciarei os sagrados nomes do Gita
cujo cantar destrói imediatamente todos os pecados. Ouça-me cantar esses nomes confidenciais. Mais uma vez, aqui há uma frase, imediatamente. A glorificação feita pelos Vaishnavas é sempre superlativa. Quando nós falamos de um mestre, nós dizemos sempre que ele é o mais elevado de todos. Obviamente, se e somente se ele for um devoto puro. Este superlativo serve para aquilo que alcança um nível absoluto e não para aquilo que ainda está dentro da realidade relativa material. Ganga, Gita, Savitri, Sita, Satya, Pativrata, Brahmavali, Brahmavidya, Trishandhya, Mukta Gehini, Ardamatra, Chidananda, Bhavagni, Bharanti Nasimi, Vedatrayi, Parananda, Tattvartha Jnanamanjari. Tattva Artha Jnanamanjari. A pessoa que, com a mente sóbria, canta regularmente estes sagrados nomes confidenciais, obtém a perfeição do conhecimento divino e, ao final, alcança o destino supremo. Muito bem, Krishna está aqui pronunciando nomes sagrados que se referem ao Gita. Nós devemos pronunciar esses nomes todos os dias? Ponto de interrogação. Se isso não for atrapalhar as instruções do Guru, se isso não for atrapalhar as instruções do Avatara Dourado, podemos também cantar estes mantras que estão sendo liberados pelo próprio Krishna. Porém, Krishna, quando vem ao mundo como Chaitanya Mahaprabhu, se concentra em outros versos, em outros mantras, e sugere que cantemos aqueles. Como há uma diferença estrutural, como o Avatara Dourado é considerado a mais elevada gradação de misericórdia do próprio Deus, do próprio Krishna, portanto, ainda mais misericordioso do que Krishna, nós seguimos especificamente as suas instruções. Assim como fazia Gurudeva, assim como fazia Param Gurudeva, assim como fazia Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Se uma pessoa é incapaz de recitar o Gita completo, deveria recitar a metade. Então, sem dúvida, a piedade obtida por oferecer vacas como presente será alcançada. Nós devemos dar de presente vacas, né, capazes de fornecer leite aos brahmanas. Isso é um ato de caridade extremamente purificado na nossa vida. Existem atos que superam tal caridade. Mas Krishna está falando desta agora. Ele está dizendo aqui que nós, se você não tem um exemplar do Bhagavad Gita inteiro, se você não tem tempo para ler ele inteiro, que você leia a metade, que você entre em contato com as palavras absolutas aqui, descritas, aqui presentes. A pessoa obterá os frutos do sacrifício soma por recitar um terço do Gita, e os resultados de banhar-se no Ganges são obtidos por recitar um sexto dele. Portanto, se vocês lerem o Bhagavad Gita um capítulo em voz alta por dia, sem os comentários, somente as frases traduzidas, uma ou duas linhas por página, isso dá de 15 a 20 minutos. Eu fazia isso antes de dormir. Fiz isso durante muitos anos. A cada 3 dias seria como se vocês tivessem mergulhado no Ganges. Então, para aqueles que querem vir para a Índia imediatamente, este é o caminho.
Verso 54. A pessoa que infalivelmente recita 2 de seus capítulos todos os dias, certamente obterá a residência namorada do Senhor Indra durante 1 milênio. Muito bem. Estas promessas são promessas relativas ao processo de Karma Kanda. Para aqueles que querem sair da matéria, o objetivo não é viver 1 milênio, ou seja, 4 eras, na residência do Senhor Indra, o que é algo muito prazeroso, mas para os Vaishnavas causaria arrepios, pois isso representaria um longo período de intervalo entre uma vida humana e outra, nas quais podemos realizar o processo de Bhakti e deixar o cativeiro de nascimentos e mortes. A pessoa que recita diariamente com devoção um capítulo será considerada como uma associada do Senhor Shiva e obterá residência namorada do Senhor Shiva por tempo imensurável. A pessoa que recita diariamente a metade ou apenas a 4ª parte de um capítulo obterá residência namorada do Sol pelo período de 100 manus. Nós estamos, na verdade, aqui lendo promessas de incentivo que Krishna está nos fazendo. Da mesma maneira que nós podemos fazer o Ekadasi para dar de presente aos outros, porém, se fizermos o Ekadasi para obter conhecimento, amor puro por Krishna, nós estaríamos fazendo uma escolha mais sábia ainda, pois nós estaríamos rumando o verso em direção à autorrealização. As pessoas às vezes fazem Ekadasi durante anos, oferecendo Ekadasi para este ou para aquela pessoa, imaginando que esse gesto de caridade seja o mais elevado de todos. Porém, nada mais caridoso do que sair da máquina mortal do universo físico. Portanto, nós devemos fazer o Ekadasi para a satisfação de Krishna ou para obter devoção. Krishna Bhakti. A pessoa que recita fielmente 10, 7, 5, 4, 3, 2 versos, ou apenas a metade de um verso do Gita, obterá residência na Lua por 10.000 anos. A Lua não é onde a NASA fingiu que foi. Aqueles que já assistiram a aula sobre ufologia já sabem disso. Sim, ela é o lindo astro noturno que nós conseguimos enxergar aqui da Terra, mas há mais mistérios entre a Terra e a Lua do que sonha a nossa vã filosofia. Quando eu voltar ao Brasil, nós faremos cursos de ciência e espiritualidade. Estamos pensando em como organizar tais cursos. Estamos pensando também em para que cidades eu posso viajar, não é? Para que cidades eu posso conseguir viajar. A Marilena vai tentar propor para vocês alguma programação para que uma vez por mês eu possa ir um fim de semana aqui ou ali, seguindo, não é, a etiqueta Vaishnava. Então, obviamente, onde for perto e onde eu puder ir com facilidade, fica mais fácil, não é? E, enfim, questões práticas serão vistas depois, não é? Para que vocês possam entender coisas que eu não diria pela internet, eu não diria num público de pessoas que já não está fielmente assistindo às aulas e ajoelhando aos pés de Shri Krishna, cantando 16 voltas de japa por dia. Aquele que no momento de abandonar o corpo lembrar a metade do Gita, um quarto do Gita, um capítulo, apenas um verso do Gita, esta pessoa alcançará o destino supremo. Muito bem. Esta é uma linda promessa que nós devemos tentar alcançar. Mas para tanto, qual é o método?
Nós temos que fixar a nossa mente em Krishna. O momento de abandonar o corpo é um momento que pode envolver algum desconforto, como dores, remédios, lágrimas, medo, não é? Parentes desesperados e uma série de questões, médicos, quartos de hospital, não é? Companheiros de quarto em estado pior do que o nosso. Então, gritos, lágrimas, já falamos. Tudo isso pode acontecer na hora da morte. Pensamentos aleatórios, não é? Quem é controlado pelas gunas, quem não consegue controlar a própria maneira de falar, quem não se esforça para se falar para falar de maneira mais educada, usando mais palavras, sendo mais pausado, deixando os outros terminarem as frases, principalmente se forem pessoas de algum tipo de hierarquia superior ao nosso, não é? Tudo isso é um treino para chegarmos no momento da morte e mentalizarmos Krishna, um verso do Bhagavad Gita, que aqui está claramente sendo indicado como algo não diferente do próprio Deus. O nosso Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que interessantemente, que profundamente, depois de que os grandes Vaishnavas do passado descreveram todo o processo, Srila Gurudeva nos convida a voltar à estaca zero e a realizar o nosso processo de Bhakti através da humildade, através do controle dos sentidos, do controle das nossas palavras, das nossas ações, para não pularmos e fingirmos estarmos mais avançados do que nós já estamos. Não é? Este é um dos motivos pelo qual, às vezes, eu digo a vocês que tenham calma, que fiquem estudando as aulas que foram pronunciadas até aqui, pois a cada vez que vocês as escutam, o processo de purificação avança e o conteúdo penetra mais profundamente. Se nós não construirmos alicerces profundos e fortes, nós não podemos pensar em erguer um prédio que seja alto quanto for. 1 andar, 2 andares são muito para quem não tem bases sólidas. Que dirá subirmos imediatamente de elevador para a penthouse. Mais uma assim da Patrícia Haribol. Quando não estamos encarnados na Terra, não estamos fazendo o processo de Bhakti, Cláudio. Foi o que entendi quando disse que não adiantaria viver em Indraloka se não pudéssemos seguir servindo a Krishna. É isso mesmo? Só fazemos Bhakti aqui na Terra? De certa maneira, sim. Somente na Terra nós acumulamos karma. Quando nós ganhamos vidas como semideuses, ou como demônios, ou como animais, ou como isto, ou como aquilo, nós não estamos produzindo um fruto que poderemos colher depois, na maioria das vezes. Portanto, uma era, na verdade, um milênio corresponde a 4 eras, né? Uma Chaturyuga, as 4 eras, ouro, prata, cobre e ferro, passados em Indraloka, né? Na capital política do cosmos, né? Deste nosso universo material, são muito prazerosos, porém seriam como tomar férias quando nós estamos, na verdade, focados em construir uma carreira. Quem quer milhões de anos de férias quando está se sentindo apto a concorrer por um prêmio muito melhor, o serviço ao casal divino, Shri Shri Radha Krishna. Então é visto qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de encarnação não humana, são tidas como grandes intervalos nos quais é difícil produzir Bhakti. Os prazeres que os semideuses obtêm em suas plataformas são tantos e tamanhos, o prazer sensorial, os sentidos, a visão, o olfato,
está tudo sendo irrorado de um prazer tão intenso que a literatura védica descreve quase como impossível um processo espiritual fidedigno em tal plataforma. Principalmente se a alma não tiver o karma, o sukriti, para nascer como Brahmani numa realidade celestial. Lembre-se sempre que nós não estamos falando de uma realidade espiritual. Os semideuses vivem presos dentro do universo material e no final de 100 mil anos, seus corpos jovens se deterioram, né, e eles são catapultados de volta ao planeta Terra, onde eles renascerão seguindo os resultados de sua última vida humana. Então, de que adianta irmos de férias para Indraloka se voltaremos para cá e continuaremos a tentar subir os Himalaias? Tanto vale obtermos um corpo humano novamente, que nos permita essa escalada constante, sem interrupções desnecessárias. Pois o prazer que obteremos ao alcançar o nível de Krishna e Radha é infinitamente superior ao prazer dos semideuses. Chega a ser infinitamente, incalculavelmente superior ao prazer do nível onde vivem, ao êxtase onde vive Lakshmi e Narayan, Krishna e Radha nas suas formas como imperadores dos universos. Este nível está abaixo da ilha transcendental de Goloka Vrindavana, circundada pelo quadrangular oceano de leite descrito no Brahma Samhita. Lá é o objetivo último das almas. O primeiro objetivo das almas, portanto, para alcançar tal plataforma insuperável é a purificação dos sentidos, a ética perfeita ensinada por Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Ele está nos dando, Gurudeva veio ao mundo para dizer, ok, vocês ouviram tudo sobre Bhakti até aqui, vamos fazer o processo? Srila Gurudeva que chama todos os alunos do mundo e diz, vamos tentar chegar lá de verdade agora? Espero que vocês escutem novamente esta aula e as aulas desta semana, pois elas tocam aspectos bastante intensos e reveladores, pelo menos para mim. Quem sabe eu consiga, antes de viajar, falar mais alguma coisa sobre a deidade de Krishna, passeando nesta carruagem entalhada de madeira, coberta de pequenas bandeirolas cintilantes e luzes, que foi puxada pelo centro de Udupi, aqui no sul da Índia, esta noite. Ritual de beleza quase inimaginável, com fogos de artifício, as tochas acesas, quebra de cocos no chão, flores, quantidade de flores inimaginável. É realmente muito lindo ver uma realidade como essa do sul da Índia, onde Krishna, sim, é adorado num humor de Aishwarya, num humor de opulência. Portanto, não estamos falando do íntimo Krishna, né, que é adorado pelas Braja Gopis, como nós explicamos nas duas últimas aulas de ontem e de anteontem, né, sobre o livro de Gurudeva. Mas é um Krishna que possui uma pompa que lembra a Era de Ouro, que lembra outros momentos da história, pois aqui manteve-se intacta a tradição indiana. Aqui nós temos a sensação de estarmos simultaneamente no presente e na antiguidade. Os templos são extremamente opulentos e charmosos, antigos, todos entalhados em madeira e pedra. Né? Os rituais são repetidos exatamente como eram feitos há mais de 5.000 anos.
Portanto, nós estamos diante de uma realidade extremamente fascinante e atraente. Eu filmei todo o parikrama, toda a procissão, e espero um dia conseguir editar as imagens para que vocês tenham acesso. Obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade de falar de Gurudeva e para falar sobre o Bhagavad Gita. Quem não conseguiu captar a aula desde o começo, por favor, escute novamente. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanandari, Hari Bol.